Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou ensinar 10 produtos que nós chamamos pelo seu nome de marca. Exatamente, então bora lá! Então, acho que isso também acontece no seu país. Provavelmente é o nome da primeira empresa, né? Da primeira marca que surgiu daquele produto e por isso que ficou, né? Que acabou ficando no país. E já vou começar por um que vocês muitas vezes me perguntam, que é o miojo. O miojo é o macarrão instantâneo, né? Esse macarrão instantâneo que cozinha super rápido quando a gente vai preparar. Então aqui no Brasil é muito comum nós chamarmos de miojo, que é o nome da marca. Em segundo, nós temos o Band-Aid. O Band-Aid. Sim, aquela fita adesiva que nós usamos, né, quando temos um machucado. Exato. Então, a fita adesiva, né, um curativo, né, que nós usamos para um curativo, nós chamamos de Band-Aid, com a nossa pronúncia, claro, né? É um nome em inglês, mas nós usamos essa pronúncia de Band-Aid. Outro produto que pode ser que você precise quando estiver aqui, não sabe dizer o nome, é o isopor. Isopor, aquela caixa, né, de polipropileno, esse é o nome. Caixa de poliestireno. Caixa de poliestireno expandido. Já olhei na minha cola aqui. Caixa de poliestireno expandido. Então é o isopor. Infelizmente usado, né? Porque ele polui o meio ambiente. Mas então chamamos de isopor, que é o nome da marca. Um outro que vocês vão até achar engraçado se vocês estiverem no Brasil, porque nas lojas onde tem vai estar escrito bem grande, que é o Xerox. Aqui temos Xerox, ou simplesmente eles colocam Xerox, que é a fotocópia, né? Quando precisamos tirar uma cópia de um documento, de um papel, a gente fala que vai tirar uma Xerox. Também podemos dizer vamos tirar uma cópia, mas é muito comum falarmos Xerox e os lugares também tem. Temos Xerox, fazemos Xerox, tá? E aí eu falo, quanto que tá Xerox aqui? E com a nossa pronúncia, Xerox. Outro que é muito útil, né? Que a gente usa às vezes quase no dia a dia é o cotonete. O cotonete é uma haste de algodão, né? Se você pegar a embalagem, vai estar escrito haste de algodão. Mas na época a marca, né, que surgiu era com o nome de cotonete. E nós até hoje só sabemos chamar isso de cotonete, não dá para chamar de outra coisa. Um também que é muito útil, mas o nome é interessante, né? Que é o Durex. E o Durex, então, sempre nós vamos chamar assim, porque para falar fita adesiva, para nós parece que muitas outras, né? E aquele específico transparente, a gente só sabe chamar por Durex. E então, você tem um Durex para me emprestar? Eu tô engraçada agora. Um que ficou também famoso pela marca, né, pelo nome que foi dado quando chegou no Brasil é o sucrilhos, né, aquele cereal que aqui no Brasil é mais consumido pelas crianças, né, e qualquer tipo de cereal a gente acaba chamando de sucrilhos. Até agora tá mudando um pouco, temos chamado de cereal, mas fica estranho, é melhor sucrilhos e aí a gente qualifica, né, e coloca sucrilhos sem açúcar, sucrilhos de grão natural, enfim, aí nós vamos modificando. Mas o sucrilhos mesmo, ele é o cereal, né, de flocos de milho, mas com bastante açúcar, né, mas enfim, para nós aqui virou qualquer um. Só que na loja, claro, se você for ao supermercado, você vai encontrar os sucrilhos, né, bem grande a marca, e é aquele específico, mas para nós a gente vai chamar que todos os outros são sucrilhos também.
Um outro aqui muito famoso no Brasil, que a gente gosta muito também, é o bombril. Bombril é a palha de aço, né? Que especialmente antigamente era muito usada para limpar as panelas, né? Então as mulheres usavam muito para limpar as panelas e deixar as panelas brilhando. Até hoje é utilizado, muitas pessoas fazem isso. Até eu gosto de vez em quando dar uma lustrada nas panelas, mas o nome que nós vamos utilizar para esta palha de aço que limpa essas panelas é o Bombril, o nome da marca. Daí nós temos um também que a gente ama, né, que é o Danone. Totalmente o nome da marca, né, desse iogurte, mas nós chamamos de Danone esse, na verdade, a gente até chama alguns iogurtes de iogurtes e os Danones. Todos os outros a gente vai chamar de Danone, um nome meio genérico para isso. E, enfim, ficou comum aqui também. Mas se você falar iogurte, tá tudo certo. Só que vão pensar mais nesses aqui e não nesse outro mais durinho. Aí a gente vai classificar como Danone. Você gosta de Danone? Adoro Danone. E o último, e não menos importante, especialmente para as mulheres, né, que gostam de cozinhar e fazer um bolo, é o pó royal. O pó royal é o fermento em pó que nós utilizamos para fazer o bolo crescer, né? Muito utilizado, indispensável, precisamos muito dele. E aí é muito conhecido como pó royal. Nós podemos falar, você tem fermento para bolo, mas a gente não vai falar isso, a gente vai falar fermento, vamos chamar de pó royal, e tem outras marcas, né? Hoje em dia, na verdade, o Royal ficou muitos anos sozinho, né, aqui, mas depois, agora temos muitas marcas, mas continuamos chamando de pó royal. E aí, me conte, como que é no seu país isso? Quais são as marcas que vocês também chamam pelas marcas e não pelo produto em si, né? Conta pra mim, eu quero saber. Tem algum desses que vocês também chamam por esses nomes? Acho que não, né? Porque muda isso muito de país para país. Mas eu quero saber aqui nos comentários, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um like para mim e compartilhar com seus amigos que precisam saber disso também, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um super mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!